Spiritum, tecum ire Christianum cor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, venho à vossa presença, a vós com fervor me recomendo. Não desprezei as minhas súplicas, ó Pai putativo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém. Dia 30. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nome de José será nossa proteção durante todos os dias de nossa vida, mas, acima de tudo, no momento da morte. Beato William José Chaminade. São José morreu uma santa e feliz morte nos braços de Jesus e Maria. Deus designou São José o padroeiro dos moribundos, porque quer que experimentemos uma morte similar à dele. Devemos nos preparar para a morte, porque Satanás tenta a alma à presunção ou ao desespero, a fim de que nos afastemos de Deus no último instante de nossa vida. Precisamos da intercessão de nosso Pai espiritual para nos fortalecer, nos proteger e nos encher de confiança em Deus. Jesus garantiu a ele o especial privilégio de guardar os moribundos contra as armadilhas de Lúcifer, assim como ele salvou Jesus dos esquemas de Herodes. Santo Afonso Maria de Ligório. O Novo Catecismo diz no número 1014 que devemos nos preparar para a hora da morte, pedindo à Mãe de Deus que interceda por nós nessa hora, e também nos confiando a São José. Em outras palavras, que nos consagremos a São José. Milhares e milhares de pessoas morrem todos os dias, e a grande maioria morre, infelizmente, sem estar preparada, e vai para o inferno. Quanto a nós, vivamos uma vida na graça de Deus, frequentando os sacramentos, principalmente a confissão e a Eucaristia, e rezando todos os dias, várias vezes ao dia. É impossível ser santo sem rezar, e sem rezar muito. Nos recomendemos a São José, e estaremos preparados. Feliz és tu, se tua morte tem assistência de São José. As orações dele colocarão sobre você um manto de defesa todo protetor. Venerável Nelson Baker. Padroeiro da morte feliz. Posto que todos devemos morrer, deveríamos cultivar uma especial devoção a São José, para que ele possa nos obter uma feliz morte. Santo Afonso de Ligório. Ninguém sabe quando irá morrer, e também não sabemos quando São José morreu. A tradição diz que ele morreu antes de Jesus iniciar seu ministério público, mas nós não temos certeza da data. São Bernardino de Siena dizia: pode-se crer piedosamente que no momento de sua morte, Jesus e a Santíssima Virgem, sua esposa, estavam presentes. Que exortações, que palavras consoladoras, que promessas, que palavras luminosas e inflamadas. Nesse momento de sua passagem para a eternidade, que revelações sobre os bens eternos ele deve ter recebido de sua Santíssima Esposa e de Jesus, o amabilíssimo Filho de Deus. São José nunca pregou, mas deu toda a sua vida para o serviço de Jesus e morreu em seus braços. Se Jesus chorou sobre Lázaro, não deveria ter chorado sobre a morte de São José? São Pedro Julião Aymar. A beata Ana Catarina Aymar teve a seguinte visão. Quando José estava morrendo, Maria sentou na cabeceira da cama, segurando-o em seus braços. Jesus ficou abaixo dela, perto do peito de São José. Todo o quarto estava brilhando e cheio de anjos. Depois de sua morte, suas mãos foram cruzadas em seu peito. Ele foi enrolado da cabeça aos pés com um sudário branco, colocado em um caixão estreito e posto em um túmulo muito bonito,
presente de um bom homem. Apenas alguns homens seguiram o caixão de São José com Jesus e Maria, mas eu vi ele ser acompanhado por anjos e coberto de luz. Essas visões levaram algumas pessoas a acreditar que o corpo de São José estaria até hoje perdido e seria encontrado incorrupto no futuro. Isso, é claro, seria uma grande alegria para a Igreja, o corpo de São José encontrado incorrupto aqui na Terra. Mas é muito mais provável que ele não esteja na Terra, mas já ressuscitado no céu. Assim como não temos nenhuma relíquia da Virgem Maria, porque ela está assunta de corpo e alma ao céu, senão alguns fragmentos de algumas vestes suas, também não existe na história da Igreja nenhuma relíquia autêntica do corpo de São José. Nós temos, é claro, a relíquia do manto de São José, ou talvez do seu cajado, por exemplo, mas nada do seu corpo. Podemos acreditar piamente de São Bernardino de Siena, mas não afirmar com certeza que o Santíssimo Filho de Deus coroou seu pai adotivo com o mesmo privilégio que deu à sua mãe, que, como ele elevou ao céu, em corpo e alma gloriosos, assim também no dia em que Jesus subiu, levou José consigo na glória da ressurreição. É o que diz São Bernardino de Siena. Mas São Francisco de Sales faz ainda uma afirmação mais corajosa. Ele diz: não podemos por um só momento duvidar, que esse glorioso santo tem grande influência no céu com aquele que o elevou até lá, em corpo e alma. Um fato que é o mais provável, porque não temos nenhuma relíquia do seu corpo para nós aqui embaixo. Em verdade, continua ele, parece-me que ninguém pode duvidar disso como uma verdade. Olha só, São Francisco de Sales. Parece-me que ninguém pode duvidar disso como uma verdade, pois como poderia aquele que foi tão obediente a São José durante toda a sua vida recusá-lo essa graça? Há ainda uma outra razão para acreditar que São José foi assunto ao céu. Vem da ideia de que ele foi santificado no ventre de sua mãe, assim como Deus santificou o profeta Jeremias e São João Batista. São Lourenço de Brindisi diz: por que Deus não santificaria também José, o pai de Cristo? São Lourenço de Brindisi. O Beato Bartolo Longo diz: não deveríamos nós também acreditar que ele que serviu como pai do Salvador e esposo da Rainha das Virgens foi tratado com igual amor e misericórdia? Mas e quanto à causa da morte de São José? Muitos santos dizem que foi tanto natural quanto sobrenatural. Ele teria morrido por alguma doença que o acometeu ou pela idade, mas, principalmente, por amor. Diz a venerável Maria de Ágreda: o amor foi a real causa da morte de São José. Ao contrário da missão de Nossa Senhora, que era de dar à luz à Igreja, e por isso ela era necessária aos pés da cruz, a missão de São José não exigia sua presença corporal no Calvário, assim como não exigiu na concepção de Jesus. E por isso São José não é o nosso pai biológico, mas o nosso pai espiritual. Deus aceitou a paixão diária de São José como um sacrifício anterior à cruz. Ele morria para si mesmo todos os dias. Os sofrimentos de José por Jesus e Maria duraram 30 anos e eram tão intensos que o sangue de nenhum mártir pode se comparar. Quanto mais puro o coração, mais puro o sofrimento. Quanto maior a alma, maior o sacrifício. Assim como Deus não permitiu que São José presenciasse o nascimento de seu filho espiritual na manjedoura em Belém, também não permitiu no nascimento da Igreja, que são os membros do corpo de Cristo, seus filhos espirituais, aos pés da cruz. Essas foram as últimas palavras de São José, de acordo com a venerável Madre Maria de Ágreda. Bendita sois vós entre todas as mulheres, que os anjos e os homens vos louvem, que todas as gerações conheçam, louvem e exaltem vossa dignidade. E que o Altíssimo seja louvado eternamente, por ter vos criado tão agradável a seus olhos e aos olhos de todos os espíritos bem-aventurados. Eu espero contemplar vosso olhar na pátria celestial. E assim morreu São José. São Pedro Julião Aimar diz: podemos bem chamar São José o mártir da vida escondida, pois ninguém sofreu como ele.
Christe audimus. Christe exaudimus. Pater et celis Deus, Filii Redemptor mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas Unus Deus, Sancta Maria, Sancte Joseph, proles David inclita, lumen patriarcharum, Dei genitricis sponsor, Custos puris et virginis, Filii Dei nutritiae, Christi defensor celulae, alme familiae preces, Dios et justissime, Joseph castissime, Joseph prudentissime, Joseph fortissime, Joseph obedientissime, Joseph fidelissime, Speculum patientiae, Amator paupertatis, exemplar obi filius, domestice vitae Deus, custos virilis, familiarum columen, solatium miserorum, spese glotatium, patronem morientium, terror denomus, protector sancte ecclesiae, Agnus Dei, Vitolis peccata mundi, Agnus Dei, Vitolis peccata mundi, Agnus Dei, Vitolis
peccata mundi, constituit eum Dominum suum, et principe omnis possessionis suum. Oremus, Deus fide habili providentia, beatum Iosef sanctissime genitricis tuae sponsum eligere dignatus est, prestat Jesus, ut protectorem venerandum interis, intercessorem habere venerandum in seis, fidibus et regnas in saecula saeculorum. Vamos fazer a oração a São José, escrita por São Francisco de Sales, e concluir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos a vossa proteção paternal, nós vos suplicamos pelo coração de Jesus Cristo. Vós, cujo poder infinito se estende a todas as necessidades, sabendo tornar possíveis as coisas mais impossíveis, abri vossos olhos de paz sobre os interesses dos vossos filhos. Nas dificuldades e tristezas que nos afligem, recorremos a vós com confiança, dignai-vos tomar-nos sob o vosso caridoso comando e resolvei para nós esse assunto tão difícil e tão importante, causa de todas as nossas preocupações. Fazei que o seu feliz êxito sirva para a glória de Deus e para o bem dos vossos devotos servos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.